Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. E cada um tem que lembrar, sim, da importância. Se a pessoa não valoriza, fica muito difícil um outro valorizá-la. Então nós sempre temos que lembrar, sim, da nossa importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o ser humano e seu livre-arbítrio. O ser humano e seu livre-arbítrio. É bem importante a pessoa lembrar assim, que muitos falam assim, que do livre-arbítrio. Nós temos que lembrar assim, que nós temos dentro de nós uma mudança de tempo e espaço. Então nessa mudança de tempo e espaço, nós sabemos aquilo que vai ser bom para nós. O que dificulta a pessoa ficar mais presente com aquilo que é bom para cada um é o raciocínio. Então o raciocínio interfere. E sempre naquela condição assim de esperar, de deixar que poderia ter sido. Com a intuição, a pessoa vai acertando o seu livre-arbítrio. Muitos falam assim que nós somos filhos de Deus. A pessoa tem que lembrar que nós temos que ter a possibilidade de ter o desenvolvimento para nos tornarmos filhos de Deus. Então, quando o ser humano saiu numa forma de centelha espiritual e que ele desce para a materialidade mais fina, então ele recebe um invólucro dessa mesma materialidade, onde ele se torna ser humano com o seu despertar. Então a centelha espiritual vem e ela é envolvida com o seu despertar, ela se torna esse ser humano. Então nós vamos caminhando pela criação e é bom cada um ir observando que nós temos que usar as capacitações que nós trouxemos, as qualidades. Só vamos ter possibilidade de voltarmos com aquela condição bem importante do filho pródigo, que saiu e depois quando ele volta, ele é recebido com festa, com a mesma qualidade daqueles que não precisaram de sair para ter o amadurecimento. O ser humano e seu livre-arbítrio. Então muitos acham assim que por nós termos que colher aquilo que nós plantamos, nós não temos livre-arbítrio. Nós temos, porque se nós queremos plantar aquilo que nós plantamos, aquilo que nós vamos colher. Cabe a cada um fazer um plantio bom, porque a natureza do espírito humano é uma natureza especial, sublime, de uma condição pura. Então, todas as vezes que nós tivemos e que temos experiências, fica agregada a nós. Então, quando fala-se de karma, o karma não está relacionado a ficar no corpo de matéria grosseira. O karma, aquilo que a pessoa terá que colher, está no espírito. Por isso que nós vemos assim que a pessoa, quando chega nessa matéria grosseira, com o nascimento, ela já vem colhendo aquilo que ela precisa de colher, o que foi plantado numa época anterior. Então, aquela condição assim, né? Se tem um lar bom, então a pessoa, numa época anterior, ela cultivava maneiras nobres, polidez, coerência. Se ela agora nasce num lar que não é bom, os pais têm costumes que prejudicam a saúde, então, num período anterior, ela também tinha esse costume, ela cultivava isso. É no espírito da pessoa é que fica agregado aquilo que ela plantou. Mas quando o espírito sai pela criação, tem um tempo. E esse tempo a pessoa pode observar que para todas as coisas tem um tempo na criação. Então a nossa vida não é mais ou menos, é um procedimento organizado. É isso que cada um precisa de entender. E tem um tempo, porque se aquele agricultor plantou e ele não colheu, tem um tempo. Então o tempo seguinte, aquilo que foi plantado não vai ter serventia, terá outra serventia. Mas a serventia que precisaria de ter, não terá. Então quer dizer assim, quando nós fazemos atos,
fica agregada no nosso espírito. Então, esses fios de destino, eles podem ser bons ou podem não ser bons. E quando a gente vai caminhando com determinadas tendências, então quer dizer assim, a gente vai solidificando aquelas tendências, aquele caminho. Quando uma pessoa vai de uma localidade para outra, com frequência, ela vai memorizando as coisas que existem naquele caminho. Quer dizer que ela vai ficando fortalecida com aquele trajeto que ela está percorrendo. Na nossa maneira de sermos, de pensarmos, de agirmos, é a mesma coisa. E a gente vai observando assim que na formação de uma criança ou num adulto, então aqueles que relacionam com aquela criança ou com aquele adulto, fala, se aquele adulto tem determinadas tendências de não ouvir, o adulto que está relacionando com esse ou com essa criança fala assim que não adianta falar, ele não ouve. Quer dizer que a pessoa construiu uma maneira de ser que ela vai tomando essa referência assim, que o adulto depois verbaliza que não adianta falar. Mas se a pessoa tem uma mobilidade, então quer dizer que se fala para aquela pessoa, ela muda a direção. De dentro, nós tínhamos que fazer esse mesmo trabalho, de ir observando o procedimento que nós estamos tendo, para ver se esse procedimento nos leva a determinados lugares. Então a maneira que nós temos fica bem fácil assim, numa sessão de trabalho. Tem tantos ali que trabalham, só que o responsável daquela sessão precisaria de um para ser o responsável por aquela sessão. Então o que acontece? Acontece assim, que muitas vezes ele não consegue tirar um daqueles para ficar como chefe daquele setor. Então ele tem que buscar um de fora. Quer dizer que aqueles ali não estão fazendo uma observação de como eles se encontram, para ter uma promoção. Então, na nossa vida interna, a promoção é um aumento de compreensão, de ter uma elevação para nós mesmos, para ver o sistema que nós estamos levando. Isso tem muitas referências, né? Quando fala-se que um velho não é respeitado, o que acontece? Ele não foi verificando o procedimento. Então, na sua vida, assemelhou-se àqueles daquela sessão que não foram observando o procedimento para ter uma melhora naquela sessão ou em outra sessão ou numa outra empresa. O que estava faltando para ele? Ele foi caminhando simplesmente. E é bem importante assim. Nós vamos observando que esse trabalho é feito de elevação, de melhora com os criadores. Então os criadores, na época de venda daqueles animais ou daquelas aves, ele faz a seleção. Ele conhece aquelas aves que podem ficar e aquelas que precisam de serem vendidas. Aqueles animais que precisam de ficar e aqueles que precisam de serem comercializados. Nós somos assim na criação. E é bom a pessoa ir observando que o destino é dessa maneira. Se a pessoa não vai fazendo um trabalho de melhorar, de perceber as tendências que tem, por isso que fala assim que um ato irrefletido, ele é julgado mais levemente do que um ato premeditado. Porque a pessoa foi premeditando aquele ato, então esse ato premeditado é julgado de uma maneira mais segura, a referência. No caso de querer uma promoção dentro da empresa, fica bem fácil assim. A pessoa fala da capacidade dela, do conhecimento que ela tem. Aqueles que precipitam, que não fazem um trabalho, então o que acontece? Não são promovidos. Nós temos que lembrarmos assim, que nós sempre ouvimos falar que somos irmãozinhos. Não somos irmãozinhos. Porque aquele que está trabalhando para melhorar, para mudar o grau que ele tem, para melhorar o seu destino, o seu livre-arbítrio,
ele está melhorando as suas percepções, ele está atuando com o raciocínio na hora certa, com aquilo que precisa. Mas de uma maneira geral, ele está possibilitando o seu espírito manifestar. É isso que nós tínhamos que lembrarmos assim, de nos encontrarmos com a seriedade que precisamos de ter em relação aos ensinos. E é bom a pessoa ir lembrando assim, né? Que nós temos muitos acertos durante o dia, do jeito que falamos, da maneira que comportamos, da alegria que possibilitamos que flui de dentro de nós. É isso que cada um tem que lembrar. Temos instantes de alegria. Então o que acontece? Precisaríamos de ver um instante antes que possibilitou a alegria. Então dentro de nós tem aquela referência assim. Tem o centro intelectual que ele vai fazendo as maquinações, né? Sim, se não, e assim o centro intelectual é procedendo assim. Mas o centro instintivo, que dá a vida, que tem um movimento, trabalha junto com o centro motor, numa rapidez muito superior ao centro intelectual. Então o que acontece? Essa referência a gente pode observar que quando uma pessoa coloca o dedo num lugar que não pode, ela retira aquele dedo com muita velocidade. Então quer dizer assim que nós tínhamos que perceber melhor o centro instintivo que temos. É isso que nós tínhamos que estar mais presente dentro de nós para perceber as reações rapidamente que existem. O ser humano e seu livre-arbítrio. Então aquela referência bem importante assim, né? Que aquele que está querendo ser promovido na vida, pelo sim ou pelo não, pela vontade de ter mais recursos financeiros, de maneiras diferentes de compreender a vida, ele não é igual àquele que está fazendo nada, que não fez nada e que não está fazendo nada para compreender melhor a vida. Então quer dizer que aquele que não está fazendo nenhum esforço para compreender melhor a vida, ele fala que é irmão desse que está fazendo o esforço, que ele sente orgulho de se colocar nessa condição. Mas aquele que está fazendo o esforço vê que existe uma diferença muito grande. E é bom a pessoa ir observando assim, que uma criança, para ser promovida para o ano seguinte, no ano escolar, aquela criança é levada para o seu ambiente de ensino todos os dias e ela tem que chegar antes do portão fechar. Isso é uma norma. E ela tem que fazer as recomendações para ela ser promovida. E anteriormente também acontecia assim das crianças não se promoverem. Então ela ficava no ano anterior. Então acontece assim, que é bem importante nós lembrarmos, depois da fase de amadurecido, a pessoa tem que lembrar que agora ela que tem que fazer o esforço, ela que tem que ter um aprofundamento na sua vida interna. E essas referências já vêm conosco há milhares de anos do trabalho interno. Então quando fala que ora e trabalha, está falando assim, que é para trabalhar em ti. Esse é o trabalho, porque o serviço de sobrevivência, a pessoa pode ter aquela função ou aquela outra função. Então o serviço de sobrevivência não é o trabalho dentro de nós, de percebermos o procedimento que nós estamos tendo. Então o karma que nós construímos encontra-se no espírito. Por isso que na época seguinte que a pessoa nasce, ou mesmo na época atual, a pessoa colhe aquilo que ela fez. Que a gente vai observando assim, aquele adulto que descuidou durante a sua vida, com costumes que prejudicam a saúde, passou a ter um enfraquecimento do seu sistema, passou a perder o domínio das suas funções. Então agora ele tem que usar recursos e tem que usar auxílio de outro para colaborar com ele na manutenção do seu corpo. Aquela condição bem simples e muito importante que existe, que fala assim que há injustiça. Não tem injustiça. Porque se nós, no nosso comportamento, nós temos a relação assim, que não fizemos esforço
para conhecer os detalhes daquela sessão que nós trabalhamos, daquela função que nós temos, então nós somos excluídos daquela empresa. Quer dizer assim, que aquele que fez esforço e que tem um conhecimento mais profundo, ele também passa a ter uma opção naquela empresa ou na outra empresa. Porque ele tem um conhecimento profundo e ele é seguro do seu conhecimento, que uma empresa necessita de uma pessoa que tenha esse conhecimento. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então, aquele procedimento das tendências que nós trazemos. E a gente vai observando assim as crianças pequenas. Num ambiente de ensino de criança ali de menos de 7 anos, que elas não estão ainda muito envoltas com a personalidade, que elas se encontram mais naturais, a gente pode observar assim que cada um tem uma tendência. E cada um tem uma maneira, e tem uns que têm uma maneira de incomodar os outros. Quer dizer assim, aqueles pequenos somos nós hoje, com as mesmas condições. Então quer dizer assim, numa época anterior, plantamos. Então a gente vai observando assim que antes os pais eram mais firmes e definidos, então possibilitava assim uma correção melhor para os filhos. Então aquela condição de saber o limite que poderia dar para o filho. Então aquele filho andava naquele limite. E é bom uma pessoa ir fazendo uma reflexão sobre o período da sua formação, que ela vê que hoje aquelas orientações, aquelas exortações, aquelas advertências que a pessoa recebia naquele período de formação, hoje ela usa, hoje ela vê que foi necessário aquele tipo. Então cada um de nós tem que lembrar assim, como é que nós melhoramos essa tendência. Isso é físico. Então a melhora não é para depois, porque nós sabemos assim que quando estamos numa estrada, se nós pegamos uma outra estrada que não nos leva ao nosso ponto, quanto mais tempo percorrermos nessa estrada secundária, nós temos que voltar o mesmo tempo para pegar a via principal. Quer dizer que as tendências que nós temos, que não são boas, nós temos que ver o procedimento que nós temos que parar de ter essas tendências, para poder entrarmos num procedimento de harmonia. Então essa é uma naturalidade que precisaríamos de ter conosco, porque nós sabemos as maneiras que existem para poder viver de acordo com a sociedade. As maneiras nos levam para uma paz, para uma alegria interna. Porque se tudo que nós fazemos, independente de nós, podemos lembrar assim, que vem para nós aqueles quadros anteriores, aquela localidade que nós fomos, aquele ato que nós fazemos, aquela pessoa com quem nós relacionamos e que sentimos bem em relacionar com aquelas pessoas. É isso que cada um tem que entender. Quer dizer que o que vai nos possibilitar a ter uma melhora e possibilidade de voltar para a pátria do espírito é melhorando as tendências que nós temos e observar assim que todos os atos que nós fazemos e que fizemos no período anterior, eles ficam agregados a nós. A pessoa tem que ser muito cuidadosa. Essa maneira a pessoa tem que lembrar assim, fica um peso. Porque nós já ouvimos de algumas pessoas falarem assim, que se pudesse voltaria numa época anterior e teria tido um comportamento melhor. Aquelas pessoas com quem ele relacionou, se ele pudesse agora, ele retrataria, porque naquela época aquele comportamento não foi bom. Quer dizer que está agregado no espírito da pessoa, ela entrou num procedimento de refletir, agora ela tem possibilidade de limpar, porque anteriormente estava caminhando numa direção, agora compreendeu a direção e está voltando. Dos iguais se atraírem. Isso é físico, isso é verdadeiro.
fica bem fácil assim da gente observar numa reunião de família ou na reunião da empresa. Forma os grupinhos. E esses grupinhos muitas vezes têm o nome de panela, as panelinhas. Muitos já perceberam a formação desses grupinhos e que dá o nome de panelinhas. As mesmas frequências, os mesmos entendimentos. Agora é da responsabilidade individual aquele que está fazendo parte do grupinho, a maneira que ele tem para melhorar o nível. Porque a diferença daquele aluno que tirou notas boas e que foi recomendado para uma empresa para fazer um estágio, a diferença é ele é polido, ele é coerente e ele dedicou mais tempo para os ensinos. Essa é a diferença desse aluno para os outros. Para aqueles outros receberem a mesma referência, teríamos, que nos tornarmos mais polidos, mais coerentes e ter um conhecimento melhor das informações, das instruções daquele ambiente de ensino. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito é o mesmo procedimento. O conhecimento das leis que o Criador instituiu. Porque se uma pessoa vai de uma localidade para outra e ela não conhece o trajeto, ela pergunta para um, ela para um pouco e pergunta para o outro, e ela pergunta as cidades intermediárias que existem. Essa é a referência para voltarmos para a pátria do Espírito. Então, aquela condição bem importante assim, da pessoa se encontrar numa condição de ser possível auxiliá-la, porque ela tem um jeito bom. O jeito dela é um jeito agradável, que nos possibilita essa condição. O ser humano e seu livre-arbítrio. Então, a centelha espiritual saiu para a criação. Então ela foi descendo e na matéria mais fina da matéria grosseira, ela então recebeu o invólucro. Com esse invólucro, ela tornou-se um ser humano. Então a vontade de despertar foi possibilitando a ela que ela então tivesse a vontade. Então na vontade vem o experimentar um caminho, experimentar outro caminho. E com isso nós vamos construindo o nosso karma. Então o ser humano e o seu livre-arbítrio, nós temos que lembrar assim, que muitos falam assim, que se tem que colher, então não tem livre-arbítrio. Mas tem aquela referência de colher coisas boas, porque nós temos a capacidade de ver antes aquilo que nos agrada, aquilo que vai dar certo para a nossa vida. E o que vai dar certo, a pessoa tem que lembrar que tem que ser com harmonia. A gente pode observar assim, que aquele adestrador que usa do castigo para o animal, aquele animal torna-se como se fosse um explosivo. Se ele pode, ele ataca. Mas aquele que usa de carinho, aquele animal presta serventia. E a gente vai observando no caso do cavalo. E o cavalo passa a ter satisfação em carregar aquele que o adestrou, porque ficou uma coisa com carinho. Então, quando nós fazemos as coisas e que nós construímos com carinho, com aquela maneira que precisa de ser, pode ser no preparo de um alimento, pode ser numa fala. Aquele que recebe a fala, aquele que vai receber aquele alimento, fica feliz. O mesmo trabalho que dá para sermos nobres, polidos e coerentes, é o mesmo trabalho que dá para a pessoa não ser polida, não ser nobre, não ser coerente. Então nós tínhamos que observar assim, porque a bondade do Criador é uma bondade infinita. Não tem limite a bondade do Criador. A nossa natureza é daí, da bondade do Criador. Então quer dizer que nós teríamos que nos tornarmos bons, justamente com essa condição assim, a bondade junto com o amor. Quer dizer que vai dar o limite para aquilo que precisa de ser e de ter o limite. Então toda a época da nossa vida nós tínhamos que fazer essa reflexão, de termos um livre-arbítrio melhor,
Para isso, a pessoa tem que conhecer os ensinos, porque é o auxílio. Se ela conhece os ensinos, ela está sendo auxiliada, porque fica fácil assim da gente observar quando a gente compra uma máquina para uso doméstico de uma maneira geral, muitas vezes vem no manual assim, pedindo para ler primeiro o manual. É isso que vem, muitas vezes vem escrito dessa maneira. Então aquela condição assim de ir ligando a máquina sem ter um conhecimento, então aquele fabricante pede primeiro para ler o manual. E muitas vezes, se é uma máquina industrial, acompanha um técnico, um especialista, para ensinar o funcionamento daquela máquina. As leis que o Criador instituiu é da mesma maneira. Então cabe a nós fazer esse trabalho de ir verificando como nós nos encontramos. O ser humano e seu livre-arbítrio, as decisões se encontram no início. Porque depois que o ato foi feito, foi feito. E a gente pode observar que pode ser uma palavra mal falada, a pessoa depois tem que retratar, porque ela vê que aquela palavra não estava de acordo e aquele que ouviu não ficou feliz. Quer dizer que o mesmo trabalho, então esses ímpetos que nós temos que ver o procedimento que precisamos para melhorarmos na nossa maneira de vida, na nossa maneira de sermos. Porque a pessoa tem ímpeto com outros, mas ela tem com ela. Isso fica fácil de observar. A pessoa está fazendo um trabalho manual e ela não tem muita habilidade e ela machuca. Em vez dela ficar mais atenciosa, mais cuidadosa, muitas vezes ela fica descontente. Ela machucou porque ela falta habilidade, mas também um profissional habilidoso muitas vezes machuca. Mas perceber o procedimento que precisaria de ter para ser mais cuidadoso durante a vida. E é bom a pessoa ir lembrando assim, aquele que machucou, normalmente os seus pensamentos estavam em outra coisa, não estava naquilo que estava sendo feito. Então o ser humano e seu livre-arbítrio é dessa maneira. Quer dizer que nós precisamos de nos encontrarmos presente com tudo que nós temos que fazer todos os dias. Então a atenção é um procedimento que nos ajuda a ter um livre-arbítrio melhor, porque uma pessoa que encontra-se com facilidade de ficar enraivecida é porque ela não tem o domínio daquela situação. Isso é físico. Então ela não se encontra enraivecida com os outros, é com ela. Mas para que ela não tenha um comportamento assim com ela mesma, então ela tem que conhecer melhor as funções. É isso que nós precisaríamos de entender. E cada um tem que lembrar assim, aquele que melhora, melhora para ele. Então o ser humano, o seu livre-arbítrio, a melhora, quando um melhora, melhora para o seu ambiente e ele fica agradável de conviver com ele, porque ele passou de ano. Ele fez esforço durante o ano e ele foi promovido para o ano seguinte. Então quer dizer que aquele que teve a promoção, ele teve um trabalho com ele. E aquela condição bem importante. Para ser promovido, a pessoa tem que ser também econômica com os seus lazeres, para que ela tenha um tempo para conhecer melhor os ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição, essa orientação e esse esforço que nós precisamos de ter, porque a vida é composta sim de esforço, e aquele que faz o esforço, ele é que é beneficiado.